Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou falar aqui agora um pouco sobre o software PC-NVR. O PC-NVR é um software que simula o NVR dentro da sua máquina, dentro do seu computador. E isso sem usar uma placa de captura. Tá? Todas as conexões são feitas através da conexão de rede, da placa de rede do computador. Esse é o ícone do software. Vamos abrir aqui. Para fazer o login, vamos usar o login padrão da Hikvision. Usuário admin, senha 12345. Esta senha pode ser alterada posteriormente. Ao abrir o software, ele vai nos mostrar um assistente de configuração. Esse assistente vai passar pelos principais passos da configuração inicial. A primeira parte seria a alocação ou a formatação do HD, a importação das câmeras e depois a configuração da agenda de gravação. Então esses são os principais passos da configuração do software. Nós vamos pular essa parte e fazer isso de forma direta. Nós temos aqui a tela de visualização. Da mesma forma que o NVR tem um monitor de saída, o PC-NVR também vai ter a sua tela de visualização. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver ela com mais detalhe. Vamos agora em configuração. O primeiro passo, como mostrado lá no assistente, é a formatação do HD. O PC-NVR ele precisa de uma partição exclusiva ou de um HD separado. No meu caso aqui, eu estou usando um HD externo e eu criei uma partição de 5 GB para poder fazer esse tutorial. Para formatar, nós selecionamos a partição desejada e clicamos em pré-alocar. Quando fazemos isso, ele vai apagar todas as imagens do HD, ele vai apagar todos os arquivos do HD e pré-alocá-lo, ou seja, ele vai ocupar o espaço do HD todo, daquela partição selecionada toda, que vai ser agora destinado única e exclusivamente às gravações das imagens. Ok? A minha partição aqui já foi pré-alocada. Quando vocês forem pré-alocar a partição de vocês, o software, ao finalizar a pré-alocação ou a formatação, ele vai reiniciar. Então o software vai desligar e reiniciar novamente. No caso aqui já está pré-alocado, vamos continuar então. O próximo passo é adicionar as câmeras. Clica em Import Câmera, ADD. Nesse momento ele vai localizar todas as câmeras e todos os equipamentos que estão na mesma rede, que estão na mesma rede física do software. Vejam que nós temos uma câmera com IP65 e 8 câmeras com IP igual, IP64. Por que isso acontece? Estas 8 câmeras com o mesmo IP fazem parte de um DVR, ou seja, o software não entende, não reconhece DVR, ele reconhece apenas câmeras IPs. Como eu liguei um DVR nessa mesma rede, ele vai pegar cada um dos canais e adicionar como uma câmera individual. Ok? As câmeras IPs são reconhecidas de forma direta. Tranquilo? Eu posso adicionar as câmeras separadamente, selecionando a câmera e colocando a senha. Como eu posso também adicionar todas as câmeras de uma vez só, desde que a senha seja a mesma. Ok. Agora nós estamos com todas as câmeras adicionadas, sendo 8 pertencentes a um DVR e uma câmera à parte. Nessa parte aqui nós podemos mexer nas configurações de cada uma dessas câmeras. Então eu posso
configurar rede, DDNS, eu posso configurar um SDK que a câmera porventura venha a ter, eu posso configurar detecção de movimento, alarme, agenda, enfim, toda a configuração que uma câmera IP permite, você pode ser feita aqui através da parte de configuração remota, tá? Ok. Agora, com as câmeras adicionadas, nós podemos acessar as imagens dessas câmeras, ok? Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente lá na frente. Vamos continuar aqui na configuração. Então, depois que formatou o HD e importou as câmeras, vamos agora configurar a câmera propriamente dita. Eu vou pegar aqui a câmera 1. Aqui a gente pode fazer os ajustes de brilho, contraste, cor, igualzinho temos no NVR. Aqui nós vamos configurar resolução de gravação. Da mesma forma que no NVR nós temos duas resoluções, uma para gravação e uma para poder acessar remotamente, o PC NVR também me permite isso. Ou seja, eu posso criar aqui uma resolução, posso aqui definir uma resolução que vai ser usada na gravação, e aqui eu posso definir uma resolução inferior que pode ser usada quando for acessado remotamente. Display. No display que a gente configura as informações da tela, ou seja, eu posso posicionar o nome da câmera, data, hora, eu posso ajustar a data e a hora, então vamos mudar aqui o formato para o formato que nós estamos acostumados, e eu posso incluir outras informações. Então veja aqui, ó, eu tenho informação teste, eu posso incluir uma outra informação aqui. Então eu tenho aqui, ó, várias informações adicionadas na tela dessa câmera, ok? Bem, aqui nós temos a configuração de Speed DOM. Então, se for uma Speed DOM analógica ligada no DVR, eu vou fazer as configurações padrões, PEL com P, PEL com D, o protocolo que ela usar, o canal que essa câmera vai pertencer e aqui o baud rate que ela vai usar, ok? Depois de feitas essas configurações básicas, nós vamos configurar os eventos, tá? Esses eventos são os eventos que a gente já está acostumado. Tamper, então eu posso pegar a câmera 1 aqui, habilitar o tamper, e quando houver o tamper, o que ele vai fazer? Se ele vai notificar uma central de vigilância, se ele vai ativar um aviso de áudio ou se ele vai mandar um e-mail. Detecção de movimento. Então eu vou vir aqui, clico na câmera que eu estou configurando, vou ajustar a área, vou configurar a área, ajustar a sensibilidade, confirmar e informar o que a câmera vai fazer ou o que este canal vai fazer quando houver a detecção de movimento. Por exemplo, aviso de áudio, envio de e-mail, notificação a uma central de monitoramento, um arquivamento das imagens no FTP, tá? Esse é um recurso da própria câmera. Ele pode acionar uma saída de alarme ou pode iniciar a gravação de qualquer outra câmera, como acontece no NVR, tá? Aqui nós vamos editar a agenda, ou seja, aqui nós vamos dizer o que ela vai fazer. E aqui nós vamos informar quando ela vai fazer. Depois de configurada uma câmera, nós podemos copiar essa configuração para as demais câmeras. Aqui nós vamos ter a configuração de alarme, tá? A configuração de alarme, veja que apareceu somente um sensor de alarme aqui. Por quê? Das câmeras adicionadas aqui, só uma das câmeras tem entradas e saídas de alarme. Então eu posso configurar
o sensor de entrada e saída de alarme dessa câmera direto no software. Perda de vídeo, nós vamos configurar, vamos habilitar a função perda de vídeo, né? E aqui o que ela vai fazer? Aviso de áudio, notificação central de monitoramento ou envio de e-mail. Ou podemos configurar ainda o acionamento de uma saída de alarme. PIR. No caso desse PIR, como eu já disse anteriormente, nós temos uma câmera adicionada aqui que tem essa função. O que é o PIR? É um sensor de presença, aqueles sensores infravermelhos usados em alarmes. Então eu posso configurar aqui o que ela vai fazer quando esse PIR for acionado. Ok? E aqui as exceções. HD cheio, erro de HD. Todas essas configurações de exceção não são configurações de exceção do software. São configurações de exceção da câmera. Ou seja, HD cheio, erro de HD, isso tudo pode ser feito na câmera, porque a câmera que eu estou usando aqui tem um sensor, perdão, tem uma entrada para SD card, ok? Então essa aqui seriam as configurações que no PCNVR a gente chamaria de configurações das câmeras, tá? Detecção de movimento é a principal delas. A gente seleciona a área, edita quando que ela vai acionar essa detecção de movimento, no caso aqui 24 horas por dia. E depois de configurado isso, nós vamos para a parte de agendamento ou agendamento de gravação, tá? Vamos continuar usando a câmera 1 como modelo. Então eu tenho aqui, ó, a câmera 1 vai gravar por detecção de movimento. A área já está selecionada. Pré-gravação, ou seja, quantos segundos antes da detecção de movimento acontecer, ela vai começar a gravar. 30 segundos antes. Pós-gravação, ou seja, quanto tempo depois da gravação a câmera ainda vai continuar gravando. Esse vídeo expirado aqui, esse tempo de vídeo de expiração, é o seguinte. Se você determinar que essa câmera tem 15 dias de expiração, os vídeos delas não vai ser apagado com menos de 15 dias. Ou seja, o HD vai encher, volta no início, começa a sobrescrever as imagens. Se o software encontrar uma imagem que tem menos de 15 dias de gravação, ele não vai sobrescrever, porque aqui está determinado que é 15 dias que ele tem que ficar. Por isso, a configuração dessa parte de quanto tempo o vídeo tem que ficar no HD é muito arriscado, porque você pode encher o seu HD, voltar no início e ao começar a sobrescrever, ele para de gravar esperando a data certa para poder começar a gravar de novo por cima dessas imagens. Ok? Aqui nós vamos selecionar o tipo de gravação, ou seja, aliás, qual a resolução que ele vai usar para fazer a gravação. Ele pode usar a resolução principal ou a resolução secundária. E aqui nós vamos habilitar a agenda de gravação, tá? Então nós vamos editar aqui, ó, usar aqui detecção de movimento todos os dias da semana, 24 horas por dia. Ok. Então eu configurei essa agenda como detecção de movimento de segunda a domingo, de 0 às 23 horas. Eu vou confirmar e eu posso copiar para todas as demais câmeras, gravação por detecção de movimento 24 horas por dia. Ok? Agora já está configurado a gravação. Aqui nós temos a opção de adicionar usuários. Então eu posso vir aqui criar um usuário.
e depois eu posso determinar quais são os privilégios desse usuário, ok? Aqui em configurações de sistemas temos algumas configurações básicas, onde ele vai armazenar as imagens, quais as configurações de rede. Veja bem, se isso aqui simula um NVR, o NVR pode ser colocado na rede, pode ser configurado nele um acesso remoto. Então, nós temos como configurar aqui também um DDNS, como configurar parte de rede do equipamento, escolher as portas que ele vai trabalhar, e você pode acessá-lo via telefone celular, via desktop, tá? Através da internet. Da mesma forma que o NVR, nós vamos criar aqui DNS, por exemplo, ou a própria IPserve, que é da Hikvision, e vamos determinar aqui o endereço www.hik-online.com/ o domínio que vocês quiserem, ok? Entradas e saída de alarmes e o e-mail. Por que esse e-mail? Lembra que nos eventos nós temos aqui detecção de movimento, enviar um e-mail. Pois bem, esse e-mail ele é configurado aqui, ok? Entradas e saídas de alarme. Aqui a gente vai configurar as entradas e as saídas. Aqui eu só tenho uma entrada e uma saída. Por quê? De todos aqueles equipamentos que eu adicionei, só uma câmera tem entrada e saída de alarme. Então nós podemos habilitar aqui, ó, que a entrada de alarme 1 acione a saída 1, e se ele vai trabalhar normalmente aberto, se vai trabalhar normalmente fechado, quanto tempo ele vai ficar acionado e assim por diante. Ok, pessoal? Bem, terminando essa parte de configuração, nós vamos buscar agora a visualização. Aqui nós temos as câmeras que foram adicionadas. Você pode montar a tela da melhor forma. Nós temos aqui ainda o controle de speed dome. Então, se nós tivermos uma speed dome, a gente vai conseguir controlá-la através desse teclado aqui. Busca de gravação. Aqui eu posso escolher a câmera. Então, vou pegar as duas câmeras que ainda tem imagem aqui, gravadas no dia 17. Procura. Ele vai localizar. Ele pode me dar de duas formas: ou player, ou na barra de visualização aqui, ó. Então eu posso vir aqui, clicar e ver as imagens gravadas, tá? Então, da mesma forma que nós fazemos essa busca direto no NVR, ela vai ser feita também no software, tá? Então nós temos como localizar as imagens gravadas através dessa barra de tempo ou a lista das imagens que ele localizou, ok? Nós temos aqui também a edição do mapa, tá? Por ser um software, ele me permite criar minha visualização em cima de um mapa. Então eu vou dar um nome qualquer aqui para essa visualização. Localizo a imagem e eu consigo distribuir as câmeras que estão adicionadas no mapa. Então nós temos aqui a câmera 1, câmera 2, câmera 3 e assim por diante. Pronto, aqui nós vamos operar a câmera. Então aconteceu alguma coisa na portaria, em cima de uma planta baixa ou de uma foto aérea, você pode vir aqui e abrir as imagens, ok? Acionar o speed dome, iniciar uma gravação, tá? Embora já esteja sendo gravadas as imagens de forma direta.
Ok, pessoal. Como eu disse anteriormente, esse software pode substituir um NVR. Lembrem-se que isso é apenas para pequenos projetos, poucas câmeras IPs. Por quê? Porque se nós tivermos um número grande de câmeras, você terá que ter um computador tão bom que vai ficar mais caro que comprar o NVR, tá? Mas para algumas aplicações, esse software substitui de forma satisfatória um NVR. Ele pode ser usado também como um backup ou uma gravação em redundância, ou seja, você tem as câmeras sendo gravadas no DVR e em paralelo ao NVR as gravações podem ser feitas num outro computador, tá? Um caso que as pessoas usam muito é quando você tem um NVR colocado no local e coloca o computador gravando em outro, caso o NVR seja roubado, tá? Outro ponto que eu esqueci de mostrar aqui é o seguinte: na visualização eu posso criar mais de uma tela. Se eu tiver, por exemplo, um computador com 2 ou 3 placas de vídeo, eu consigo criar várias telas. Então eu tenho uma tela de visualização, abro uma segunda, abro uma terceira e vou expandindo isso. Então se eu tiver 4 monitores no mesmo computador, eu consigo fazer quase que um TV Wall com isso. Ok, pessoal? A ideia aqui era só apresentar mesmo o software e mostrar as possibilidades que esse software tem. É um software gratuito, tá? Que consegue aí atender uma boa demanda do que as pessoas pedem com relação à gravação em redundância. Ok, pessoal? Obrigado. Hoje é só.